do teu pastor. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos. Deus possa abençoar a todos os que nos acompanham pela internet. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Eu tenho certeza que quando nós nos deslocamos a um templo religioso, nós queremos ouvir Deus falar. E eu creio que quando Deus fala, o nosso coração se abre, a nossa alma é alimentada, o nosso espírito regozija na presença do Senhor e o nome do Senhor é glorificado. Eu fico muito à vontade em estar nesse púlpito com todo tremor e temor, porque sei que Deus vela por sua palavra. É um exercício hercúleo você vir a um púlpito e tentar trazer o pensamento de Deus para os nossos corações. E eu confesso que às vezes nos falta recursos, tanto espirituais quanto vernaculares, para externar a grandiosidade e a soberania de Deus nas nossas vidas. Que os irmãos possam desfrutar da palavra de Deus essa tarde e que nós possamos abstrair algumas verdades bíblicas que às vezes estão escondidas ali, né? Você sabe que Deus fala nas entrelinhas. Tem coisas que nós lemos a Bíblia 10 vezes e não conseguimos captar nada, porque geralmente a mensagem está nas entrelinhas, e é o Espírito Santo que nos dá, quando quer, na hora que quer. Então temos que nos colocar sempre como vaso do Senhor, para que Deus possa nos usar. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Mateus 11, versículo 28 em diante, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite! Eu, quando passei por esse texto bíblico, eu me lembrei como aconteceu o melhor convite que eu recebi na minha vida. Foi quando eu conheci o Senhor. O tema dessa mensagem é um grande convite. Então nós precisamos falar um pouquinho sobre convites, né? Nós, às vezes, recebemos tantos convites. E sabemos que há convites bons e convites ruins. Talvez você me diga, bom, eu já recebi essas duas classes de convite. Um bom convite e um convite ruim. E quando foi que você recebeu o seu melhor convite? Depende das circunstâncias. Por exemplo, se eu estou com fome, e o meu amigo baiano, meu irmão ali, disse, vamos lá em casa fazer um churrasco? Uau! Vai ser um grande convite e com certeza eu vou aceitar. Vai ser o melhor convite daquele dia, porque eu estou com fome e juntou a fome com a vontade de comer. Se o dia amanheceu ensolarado, lindo, maravilhoso, e o Joacha me liga e disse, pastor Carlos Alberto, vamos pegar uma praia hoje. Eu disse, uau, olho para o sol, olho para o céu, não vai chover, vai ser um final de semana espetacular. Foi um convite que me alcançou e eu gostei demais. É fato que existem também convites não recomendados para fazer coisas que às vezes não nos convém fazer. Você sabe que o primeiro gole de álcool que colocamos na nossa boca foi resultado de um convite. Um grupo, um amigo, uma ocasião, uma circunstância, mas tudo foi gerado por um convite. Você sabe que o primeiro contato que alguns tiveram com drogas ilícitas também foi resultado de um convite? Alguém disse, não se preocupe, é só curtição, você vai se amarrar e depois acaba isso aí.
E você sabe o que é que nos leva a receber convites? A nossa curiosidade. Às vezes estamos em uma situação que nós não precisamos saber o que está acontecendo, mas a curiosidade nos desloca para uma circunstância em que alguém vai nos convidar. Alguém vai fazer um convite para você. E quando você recebe esse convite, por curiosidade, as pessoas vão dizer, olha, não se preocupe, não tem problema nenhum, não vamos fazer nada, vamos só matar a curiosidade. E quando chega na hora de matar a curiosidade, vem o convite. E reparem que o convite, ele vem sempre com uma proposta e uma resposta pronta para convencer você, caso você recuse aquele convite. E qual é a resposta? Vamos, vai ser legal. Uma resposta. Deixa de ser bobo, rapaz. Ninguém vai saber desse negócio. Eu estou te chamando e te garanto o segredo absoluto. Bom, se você experimentar, você vai matar a sua curiosidade. Sempre uma resposta. Vai ser só dessa vez. Prometo que não vamos fazer mais. E ele olha para o lado e diz, olha, fica tranquilo. Ninguém está vendo. Uma resposta pronta para as recusas que nós damos para não aceitar aquele convite, que pode ser uma destruição para as nossas vidas. O problema é saber dizer sim ou não. Há convites que você diz sim imediatamente. Há convites que você mensura se é razoável ou não. E há convites que você tem que dizer não imediatamente. Aí é que reside o problema. Nós não temos, às vezes, coragem de dizer sim ou não. Às vezes nos falta força espiritual, força moral, para dizer, não, eu não aceito. Aqui a maioria é brasileiro. Olha como funciona o brasileiro. Esses dias eu fui num churrasco na casa do pai da irmã Isabela. Ele me convidou e eu gentilmente aceitei. Cheguei na casa da Isabela, do pai da Isabela, já estava Isabela, a sua mãe. Ele disse, olha, começa às 6 horas. Aí eu liguei para a Isabela, não, pode chegar às 6h30, que é um horário razoável para você chegar. 6h25, eu cheguei. E aí, conversa vai, conversa vem, bate papo daqui, bate dali. E eu olhei e disse, cadê esse pessoal? Aí eu falei, João, chama-se o pai da Isabela. Temos mais convidados? Aí ele disse assim, sim, temos mais convidados. São alguns amigos do trabalho, e etc. Começamos a conversar. E eu pensei assim, brasileiro não me engana. Falei, João, eles disseram que vinham ou iam ver se vinham. Aí ele falou assim, por que você está me perguntando isso aí? Falei, olha, se ele disser para você, eu vou, pode ser que ele apareça, mas ainda vai chegar atrasado, porque ele não consegue dizer não. Se ele disser para você, eu vou fazer tudo para ir, esqueça, ele não vai. E eu falei, João, o que foi que eles disseram para você? Não, disseram que vem. Eu falei, então, vão chegar atrasados, mas vão chegar. Chegaram depois de 40 minutos, irmão, parecia que estavam abrindo a festa. A picanha já estava mudando de cor 2 vezes. O frango já tinha rolado ali naquela grelha ali, uma porção de vezes. O quebra-queixo já estava se derretendo, porque estava duro, depois começou a mudar a condição dele, por causa do atraso. E por que eles disseram isso aí? Porque não conseguiram dizer não. Hoje eu quero falar sobre um convite irrecusável. Se você aceitar o convite, quem te convidou te faz uma série de promessas.
E eu confesso que eu quero rogar ao Espírito Santo que ele nos convença, que te convença, convença aqueles que nos estão assistindo, que ao aceitar esse convite, ele vai nos proporcionar descanso e paz. E só Jesus pode nos dar essa paz. Eu quero mais uma vez fazer uma oração. Podem ficar quietinhos, curvem suas cabeças e eu vou pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, o irmão Jovina já orou por nós, mas eu quero, Senhor, retificar a sua oração, dizendo ao Senhor que Tu és o nosso Deus. Nós estamos aqui essa noite porque recebemos um convite do Teu Espírito Santo e dissemos sim, que estávamos dispostos. E quando recebemos esse convite, as nossas vidas mudaram e hoje nós somos novas criaturas. Louvado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Havia, irmãos, uma dificuldade para Jesus. Jesus havia realizado grandes milagres em Corazim, Betsaída e Cafarnaum, curando coxos, cegos, enfermos. Havia uma comoção social naquelas 3 cidades. O problema é que havia ali um desequilíbrio, porque a lei e a religião estavam ali na pessoa dos seus representantes. Fariseus, saduceus, essênios, mestres, doutores, todos estavam ali. E a influência religiosa cegava e aqueles homens não conseguiam sequer entender o que Jesus estava falando, porque a religião não dava trégua, de forma que eles não se arrependiam, não se transformavam e ainda rechaçavam os ensinamentos de Jesus. Você sabe que Jesus faz 2 convites. Mateus 11, 28, ele registra o seu primeiro convite, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Em Apocalipse capítulo 22, 17, Jesus Cristo faz o último convite. O Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Jesus estava fazendo um discípulo para quê? Para que nós nos tornássemos seus discípulos. Para ser discípulo de Jesus Cristo tem que ser liberto, tem que estar livre, tem que estar à disposição do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa te usar como instrumento dele. A religião não permite, a lei era implacável, e isso era público e notório que o fardo da lei era insuportável, cansativo, porque a lei e a religião não produziam mudança sistemática na vida das pessoas, e além do mais, ela impedia que as pessoas se aproximassem de Deus. Os doutores da lei, os religiosos, estavam colocando fardos que eles não conseguiam carregar e forçavam o povo a carregar. Olha como funciona. No Éden havia um mandamento: não comerás. Durante o Êxodo, 10 mandamentos. Da saída do povo do Egito até chegar ao Jordão, mais de 600 mandamentos. Um fardo insuportável, com leis que ninguém conseguia entender. E para piorar ainda mais a situação, os doutores da lei acrescentavam mais mandamentos que não tinham correspondência bíblica. Recordam quando os religiosos criticaram os discípulos de Jesus, porque os discípulos não lavavam as mãos para comer? Aquilo nunca esteve em nenhum mandamento. Aquilo era um fardo que a religião estava colocando. Na lei não existia, Deus não falou acerca disso, tanto é que Jesus combate e diz: olha, o mal não é o que entra, é o que sai. Reparem como funciona a religião na forma de introduzir os seus preceitos. Muitos de nós recebemos um convite para conhecer ao Senhor. Que dia maravilhoso o dia que nós nos encontramos com Jesus. Recebemos Jesus no nosso coração. A nossa relação com Deus, irmãos, não existe coisa mais maravilhosa do que o primeiro amor. É um encanto.
São descobertas espirituais tão genuínas, tão verdadeiras, que nós estamos como os que sonham. Que coisa maravilhosa é você se sentir liberto do pecado, você saber que agora as algemas do pecado não têm mais controle sobre a sua vida, que você agora tem o Espírito Santo para conduzir a sua vida. Carlos Alberto, vamos dizer o que aconteceu comigo, ok? Cheguei aos pés do Senhor. Estávamos em lua de mel. Uma semana depois, a lei e a religião bateram na porta da minha casa. Oh, uau! 2 pastores, 2 irmãos, daqueles bem conservadores, viemos te visitar. Eu, ok, sejam bem-vindos. Apresentei a minha mãe na época, não era cristã. E eles abriram um monte de regras, um monte de normas. Eles, oh, uau. E sabe o que dizia? Não pode. Você não pode mais jogar futebol. A televisão é do diabo, você não pode mais olhar para a televisão. Você não pode mais ir à praia. E você sabe que a religião me escravizou por 10 anos. Eu passei 10 anos sem saber o sabor da água salgada. 10 anos. E me recordo quando eu, Maria e os meninos fomos para a praia, o pastor disse, espera, não vão desse jeito. Eu falei, por quê? Aí pegou essas roupas de batismo e botou em mim, botou na Maria, os meninos eram pequenininhos, arrumaram, parecia 5 fantasminhas na praia. Aí eu disse, uau, e eu olhando aquela, irmãos, parecia um caipira, olhava para aquele razão, disse, vou me afogar nesse negócio aí. Aí o pastor mandou um presbítero conosco. Aí o irmão falou assim, irmão, essa água está cheia de demônio. Eu falei, não acredito num negócio desse não. Sério, pastor? Sério? Sim. Tem demônio aí pelos 4 cantos aí. Eu falei, mas, irmão, eu vim lá de Brasília. A praia mais perto de Brasília ficava a 1.200 quilômetros aproximadamente, que era no Espírito Santo. Eu vim lá de Brasília, irmão. E esses demônios, como é que a gente vai fazer? Eu disse, não, irmão, eu não te aconselho a entrar nessa praia. Falei, puxa vida, e agora? Falei, irmão, vem aqui comigo. Tinha um monte lá, eu com aquela bata, e os meninos atrás, e a Maria. Eu disse, demônio! Aí ele olhou assim, não, é lá dentro do mar. Sai agora! Eu andei 1.200 quilômetros para entrar nessa água. Se você não estiver aí, eu vou te matar afogado, mas eu vou entrar e vou nadar a noite toda. Vou ficar aí até mudar de cor. Irmão, saímos correndo. Parecia que nunca tinha visto água na nossa vida. Irmãos, os meninos tomaram banho, eles são moreninhos, ficou o beijo vermelho de tanto sol. Água dos... E os meninos, e dali, vamos. 6 horas da tarde, saímos da praia, exauridos em nossas forças. Nadamos até falar chega e tal. Tinha um irmão conosco, que ele era branquinho. Esse irmão branco ficou rosado. E eu, que sou preto, fiquei azul. E agora? Tinha culto 7h30, mais ou menos. Vamos para o culto. Quando nós chegamos perto da igreja, irmãos, o pastor disse assim, valha-me Deus. Aí eu disse, o que foi? Irmão do céu, o que aconteceu? O que aconteceu? Disse, não aconteceu nada não, o que foi? O que está pegando aí? Olha para a sua cara. Eu disse, o que tem? Você está azul. Eu falei, sério? Os irmãos vão escandalizar com você. Eu falei, mas eles são racistas? Não, irmão, eles vão descobrir que você foi na praia. Era pecado. Um fardo da religião. Esse irmão que era cor-de-rosa, que era branco, ficou cor-de-rosa. Ele disse assim, olha aí, todo mundo vai descobrir que ele foi para a praia. Mas descobrir como? A gente estava discutindo? Claro, irmãos. Não pode ir para a praia, é pecado, e não sei o quê, e não sei o quê. Vejam, irmãos, como faz a religião. E agora, o que eu vou fazer? Maria tinha uns ruges lá, e não sei o quê, pegou esse irmão, passou na cara dele, ele era rosado, voltou a ficar branco, mas eu não tinha jeito.
Preto era mais preto e não tinha jeito. Falei, Maria, agora? Não, passa talco. Falei, não vou passar talco coisa nenhuma. Por que isso aconteceu? Porque a religião, ela quer impor padrões de comportamento antibíblicos. Porque a religião quer dominar você e ofuscar o Espírito Santo na sua vida. Irmãos, a lei é impossível de se cumprir. Com ela ninguém cumpre e com ela ninguém alcança salvação. Associado a ela, a religião, que não entende, não aceita a justificação pela fé, a salvação pela graça, e quer produzir obras para justificar a santificação. Jesus estava vendo esse dilema passando entre o povo. Os religiosos dizendo não pode, não faça, e o povo sufocado. Era um fardo, irmãos. Ninguém suporta o fardo da religião. Ninguém consegue viver uma vida cristã se estiver sob a égide da lei. Ninguém consegue ser autêntico com suas falhas, com seus defeitos, se a religião e a lei querem conduzir você rumo à salvação. A lei aponta para a cruz, mas ela não resolve o problema do pecado. Não existe autojustiça, não existe autorreforma. É o Espírito Santo que nos justifica, é o Espírito Santo que nos reforma, é o Espírito Santo que faz de nós novas criaturas. Mas a religião quer moldar as nossas vidas, e aquilo era um fardo. Jesus, quando viu aquelas pessoas, uma multidão desesperada, ávida por uma palavra que modificasse o cenário espiritual daquelas vidas, e ele disse, olha, eu tenho um convite para vocês. Vinde a mim. Jesus estava dizendo, eu cumpri a lei. Vocês não precisam carregar esse fardo, é muito pesado. A lei não pode libertar o homem do pecado. Vocês agora são novas criaturas. Vocês já estão justificados. O Espírito Santo é quem vai santificar vocês. Qual é o grande problema, irmãos? É a ausência de conhecimento bíblico. E por que nós estamos tão carentes de conhecimento bíblico? Porque nós estamos abrindo mão das ferramentas espirituais que estão à nossa disposição. A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que acontece hoje em muitas igrejas? As pessoas estão querendo santificar você. Igreja não santifica. Pastor não santifica ninguém. Quem santifica é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. E aquele fardo estava demasiado pesado. Olha o que está escrito em Romanos 7, versículo 1. Diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Veja que analogia interessante que Paulo faz acerca dessa relação entre a lei ou religião ou qualquer outra forma e Cristo. Paulo está falando da lei de Moisés, mas podia ser qualquer religião, qualquer tipo de lei religiosa. Ele estava dizendo que enquanto esse homem estiver vida, ele estará sob domínio dessa lei, porque ele viver pela lei. Enquanto você tentar viver pela religião, enquanto você tentar viver pela lei, cumprindo todos os mandamentos da lei, fazendo a liturgia da lei, fazendo com que a religião sobrepuxe o Espírito Santo, você está casado com a lei. Religião não liberta, religião não transforma. Mandamentos pesados que eram um verdadeiro fardo. Por que as nossas igrejas estão carecendo de alguém que tenha a capacidade espiritual de dizer: irmãos, não é verdade o que estão dizendo? Fardo pesado. Não pode, não pode e não pode. Tudo era pecado. E ele está dizendo: olha, se você estiver casado com a lei, se você vive com a lei, você não pode ter relacionamento com Cristo. Versículo 2, Paulo utiliza a figura do casamento. E ele faz uma analogia para discorrer sobre o fardo pesado da lei com relação a Deus. Versículo 2 diz assim, de Romanos 7:2:
Porque a mulher que está ligada ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Ou seja, a igreja, irmãos, o crente, o cristão, está tentando viver para Deus por meio da lei. Não vai conseguir. Você está tendo uma relação promíscua. Você está cometendo um adultério espiritual, porque você quer se submeter à lei, seus caprichos, com as suas exigências, e quer ser livre e alcançado pela graça, não consegue. E Paulo diz, olha, enquanto estiver vivo ao marido, ele vai viver, está ligado a ela pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Nós precisamos entender que o crente só tem dois lugares: ou a lei ou a graça. Mas nós queremos nos colocar sob a autoridade da lei, da religião. Versículo 3 diz assim, do capítulo 7: de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera. Claro, porque está vivendo uma relação de adultério espiritual. A lei ele está casado, comprometido com a lei e os seus rituais, com a religião e a sua forma. Muitos cristãos hoje, irmão, estão vivendo uma vida de adultério espiritual, porque estão casados com Cristo, mas estão servindo a outro marido, a lei e a religião. Morto o marido, escute isso. Morto o marido, está livre da lei. Quando Cristo cumpriu a lei em todos os seus aspectos, a lei deixou de dominar, ou seja, o marido morreu, a lei morreu. Quando Cristo se submeteu ao sacrifício da cruz do Calvário, a lei não tem mais autoridade sobre você. Você não está mais sujeito nem submisso ao domínio da lei nem da religião. Você agora vive pela graça. É o Espírito Santo que vai transformar você. É o Espírito Santo que vai fazer de você uma nova criatura. É o Espírito Santo que vai trabalhar como um dínamo a cada momento, a cada hora, a cada instante, mostrando a verdade. E a verdade vai te libertar. Morto o marido, o crente está livre para servir a Cristo sem que tenha qualquer parte em sua vida ou no seu modo de viver. Ufa, que fardo é, que cansaço. Servir a Jesus é prazeroso, mas sob a égide da lei e da religião é muito cansativo. Essa lei, ela representa o marido exigente, que só manda. Veja como funciona o marido exigente, a lei e a religião. Jejuns intermináveis para alcançar e conquistar propósitos. Qual foi o propósito que o homem fez com Deus que ele cumpriu? Nenhum. Deus cumpriu todos os propósitos que ele fez com o homem. Mas a religião diz, faça. E as pessoas distorcem o conceito de jejuar. Abstinência de alimentação para mortificar a carne, para estreitar o seu relacionamento com Deus. Jejum não é moeda de troca. E algumas pessoas estão fazendo o quê? O que a religião manda. Vai lá para o... pastor, eu tenho um propósito. Vai lá para o monte, escolhe um monte mais alto que tiver, não sei que relação tem esses montes. E fica lá. Até Deus fala contigo. E se não falar? E se não vier a resposta que você está esperando? Você vai ficar nesse monte, cumprindo obra religiosa, determinações legais, propósitos financeiros. Vou te dizer como é que começa essa religião imoral, desprovida de graça. Faça propósito financeiro e para receber a bênção, dê uma oferta financeira. Saia dessa igreja. Não é de Deus fazer propósitos financeiros para alcançar o que Jesus já conseguiu na cruz do Calvário, que foi a salvação das nossas almas e a transformação do ser humano. E as pessoas estão sendo enganadas pela religião e fazendo propósitos milionários.
estéreis, que não vão produzir nenhuma mudança na sua vida, porque é um fardo. O problema é que a religião, ela intimida, ela amedronta. A forma como se utilizam da palavra de Deus, distorcendo as suas verdades absolutas e fazendo disso aqui um decálogo de ameaças. E as pessoas morrem de medo, porque não conhecem o que é a graça soberana de Deus. Um fardo que quer sufocar a graça. Leia a Bíblia um ano todo. Você tem um ano para ler a Bíblia. Ah, pastor, esse ano eu tenho um propósito. Vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. E ler de forma religiosa. Para chegar no final do ano e dizer assim, eu li a Bíblia toda. E o que você abstraiu? Nada. Não tenha pressa em ler a Bíblia em um ano. Eu passo uma semana buscando uma mensagem. Uma semana. E pedindo ao Espírito Santo que todo dia complemente essa mensagem. Não tenho pressa. Eu tenho critério. É saber o que Deus quer falar. É ouvir Deus falando através da sua boca. É ouvir Deus me exortando, me edificando e consolando. Eu não preciso de um ano para fazer isso. Eu tenho a vida toda para fazê-lo. Mas quando eu estou sob a égide da religião e da lei, eu sou obrigado a cumprir rituais religiosos, divorciado da graça de Deus. Lei e religião, fardo que sufoca. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, olha que interessante. Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não devo fazer o que eu posso, porque eu não estou conduzido pela carne. Para a lei e religião, tudo é pecado. Você sabe que a igreja, irmãos, é uma instituição. E toda igreja tem o seu estatuto. O estatuto da igreja é para administrar a igreja, não para conduzir o povo ao céu. Existem estatutos que são mais severos do que a própria Bíblia. Ainda que a Bíblia não seja severa, ela é a palavra de Deus. Estatutos divorciados da graça do Senhor. E nesses estatutos está escrito, não pode. Não pode, não pode, não pode. Pastores querendo santificar cristão. E dá-lhe o fardo da religião. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas. E Jesus está dizendo, olha, vinde a mim. Era isso que ele estava dizendo para esse povo aqui. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse povo queria servir a Deus, queria ser crente genuíno, verdadeiro, mas a religião sufocava. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem santifica é o Espírito Santo. Quem liberta é a verdade e quem justifica é Deus. O problema é que quando nós não nos sujeitamos ao que a lei determina e a religião exige, somos apontados às vezes como desobedientes. Nós estamos fora do padrão. Vê? Se não está dentro do padrão que a igreja estabelece, cabelo, vestimenta, qualquer que seja a forma, é carnal. Está fora do padrão. A religião querendo tomar conta do que Deus estabeleceu por intermédio da graça. Mas pastor, então está tudo liberado? Não disse isso. Disse com moderação. Fale com equilíbrio e cuidado. Leia a Bíblia, que ela seja a bússola que vai nortear os seus pensamentos e a sua conduta.
Seja um servo de Deus autêntico, reconhecendo a sua dificuldade em fugir do pecado, mas buscando a presença de Deus. Liberdade em Cristo não é libertinagem. Mas a religião consegue distorcer essas coisas. Você sabe que a igreja, ela recepciona a todos e não a tudo. Não. Romanos 8, versículo 7 e 8 diz assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O problema é que quando nós não temos um relacionamento próximo com Deus, a carne tem domínio sobre as nossas atitudes e ações. E nós não vamos conseguir agradar a Deus. A religião é um problema, é um fardo. A lei é outro problema, dobra o peso do fardo. E agora entra a carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque quando somos guiados pelo Espírito Santo, não estamos mais debaixo da lei. Sabe quais são as obras da carne? Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Jesus está te convidando essa noite para que você saia, deixe o fardo da religião e da lei e abandone as obras da carne. É pesado demais para nós. Difícil de conviver com isso aí. Esse office onde eu trabalho, Deus tem me dado muitas experiências. Esses dias veio um irmão que andava assim, não conseguia andar. Eu estava em casa e ele me ligou: pastor, eu preciso de oração. Eu falei: já são 6:30 da tarde, eu trabalho até às 3. Eu preciso que o senhor venha aqui urgentemente. Eu falei: quem está na igreja? Não tem ninguém. Ok, eu vou aí. Peguei a moto, me lembrei do Joshua, voei Joshua, tirando onda ainda. Sem capacete, hein? Maria nem sabe dessas coisas. Cheguei aqui, estava um jovem do lado de fora. Assim, irmãos, desse jeito. E eu perguntei: o que passou? E ele começou a falar o seu problema. E ele disse: pastor, eu sou viciado em pornografia. Eu não tenho paz. E quanto mais eu faço e digo que eu não vou fazer, aí é que eu faço. E não conseguia andar, totalmente endemoniado. E eu disse: você não lê a Bíblia? Ele disse: a Bíblia que eu tenho está no meu celular. Olha que coisa interessante. No mesmo ambiente em que está o sacro, está o profano. Telefone não é meio primário para falar com Deus. Pode ser muito bom para uma emergência. É aqui. Porque ele dizia para mim que todas as vezes que ele ia tentar ler alguma coisa, chegava uma mensagem para ele, obscena, imoral. E esse totalmente já sobrecarregado. Orei por ele. E ele se arrependeu dos seus pecados. E fora as outras coisas abomináveis que estava cometendo. E eu disse: mira, já sabe que é hispano, sim? Mira,
Vou chamar a sua esposa. E a esposa dele veio e se derramou ali na frente. Olhem o que faz a escravidão do pecado. E ele disse: pastor, o que eu tenho de errado? Porque ele não me vê, não me procura. Viciado em um pecado abominável. Isso eu quero orar por vocês. Orei por ele. Na hora que eu acabei de orar, parece que soltou as cadeias que estavam prendendo ele. E ele baixou a sua mão. Orei pela esposa e disse: olha, peça perdão para sua esposa. A coragem que você teve para fazer as coisas erradas, tenha coragem agora para pedir perdão para ela. E ele pediu perdão e ela o perdoou. E eu fiz um novo convite para ele. Você quer Jesus? E me recordei dessa palavra: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O pecado estava matando aquele casal, aquela família. E Jesus Cristo entrou. Jesus Cristo transformou a vida daquele rapaz. Ele é o primeiro que chega, o último que sai do culto. Porque ele aceitou um convite para a libertação e para a transformação. Pode ser que talvez essa noite eu esteja pregando para pessoas que amam a Jesus, mas estão sobrecarregados, tentando obter salvação ou reforma por obras, através de uma ferramenta como a razão, buscando mudança de vida com pactos religiosos. E esse convite, ele vem acompanhado de uma promessa. Jesus Cristo, o próprio Jesus que convidou, disse: e eu vos aliviarei. Aleluia. Ele mesmo vai fazer isso. Quando você aceita esse convite, é o convite mais especial que Deus deu para a humanidade: vinde a mim, eu vou aliviar. Jesus te trouxe aqui essa noite porque quem quer saber se essa carga está pesada. Ô pastor, tem dias que é difícil. É difícil ser crente. Já pensei em desistir várias vezes. Vou te dizer a mesma coisa. Eu também. Mas quando eu pensei em desistir, Jesus tirou aquela carga pesada que estava me matando. Pastor, tem noites que não consigo nem dormir, nem orar, de tanta preocupação com o meu futuro. O salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Confia no Senhor. Se ele te convidou, ele vem acompanhado de uma promessa. Esse convite não está solto, ele está agregado a uma promessa. Pastor, só eu sou crente na minha casa. A maioria já abandonou a fé. Eu sinto o peso da responsabilidade. Você não tem que salvar ninguém. Não. Às vezes, meu irmão, meu filho, não se preocupe. Atos 16, 31 diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus vem fazendo promessa para a sua vida. Pastor, eu confesso que não tenho certeza da minha salvação, porque quanto mais eu tento agradar a Deus, mais eu descubro que Deus é santo e eu, um miserável pecador. O que eu faço? Te vou dizer o que você tem que fazer. Se com tua boca confessares e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Há uma promessa. Pastor, eu estou cansado. A vida tem sido um fardo para mim. Tudo está dando errado. Deus não se esqueceu de você. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, eu sou contigo.
não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quer mais? Salmo 37:4 diz: deleita-te também no Senhor teu Deus, Ele te concederá o desejo do teu coração. Aleluia! Pastor, a minha vida está totalmente destruída, eu estou passando por situações que eu jamais imaginei. Isaías 43:2 diz: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus tem cuidado de você. Pastor, tem dias que a angústia toma conta do meu coração. Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Busca o Senhor nesses momentos. Este alívio, irmãos, só pode ser encontrado quando colocamos a nossa fé em Cristo Jesus e no que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Ele também, além das promessas, Ele faz um convite, uma promessa e uma proposta. Tomai sobre vós, versículo 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Essa mensagem, essa passagem, ela é amplamente explicada em Lucas 9:23. Ele diz mais ou menos a mesma coisa em outras palavras. Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está fazendo um convite para que você seja discípulo dele. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é pelo ascetismo, que é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Não é isso. Lucas está falando de negar a sua própria força de vontade e passar a depender só e somente só de Deus. Pare de lutar. Você não tem força, você não tem condições. Só Jesus Cristo pode nos dar vitória. E a vitória de Jesus foi conseguida na cruz do Calvário. Lucas está falando de negue-se a si mesmo, a sua própria força de vontade, e passe a depender de Jesus. Quando dependemos de Jesus, nós não nos preocupamos com tantas coisas, porque sabemos que Jesus tem o controle de todas as coisas. E Ele diz: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O problema é que esse versículo, da forma que muitos interpretam, pregam, tomar a cruz é um fardo. É assim que funciona. Parece que todos os problemas estão relacionados com a cruz. Pastor, esse menino me dá tanto trabalho, mas eu sei que ele é a minha cruz, eu tenho que carregar o resto da vida. De onde você tirou essa exegese? De onde veio isso? Pastor, o meu filho dá trabalho demais. É a minha cruz. Meu esposo não é crente, é alcoólatra, mas eu vou carregar essa cruz. Pastor, a minha sogra é uma bênção. E eu tenho que carregar essa cruz, porque aquela velha não morre e a nossa relação é complicada. Ela é uma cruz para mim. Quem fala isso para você? É isso que a gente aprende com a religião, e a cruz não é um fardo. Ok, pastor. Então me explica, porque até agora não entendi nada. Escute, tomar a cruz significa manter a sua fé
no sacrifício de Cristo na cruz. O fardo do pecado já é um peso, a religião já é outro peso, e você está dizendo que você tem que ter mais sobrecarga? Você está dizendo, não, eu preciso passar por isso para alcançar santificação, justificação? É isso que você está dizendo? Não. Tomar a cruz significa manter a sua fé no sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz foi legítimo. Ele me libertou, Ele me transformou, Ele me deu vitória. Se Cristo venceu, Ele vai me dar vitória também. A fé no sacrifício não é sinônimo de sofrimento, mas sim de certeza que o autor da nossa fé venceu, e por intermédio do seu sacrifício, nós também podemos ser mais que vencedores. Você sabe que o último brado de Jesus na cruz não foi um brado de derrota, mas sim de vitória. Ele disse, está consumado, está feito. Você não tem que carregar cruz nenhuma. Primeiro que você não tem força para fazer isso. Quando ele fez o convite inicial, lá no versículo 28, ele olhou para mim e para você, e viu que nós tínhamos vontade de servir a Ele, mas tínhamos tantos obstáculos. Mas hoje, Ele faz mais um convite, siga-me. Essa noite você recebeu um grande convite. Você sabe que quando eu recebi esse convite, os meus amigos disseram, tá louco, com essas palavras. E tinha um amigo meu que partiu, morreu em um acidente. Ele disse que eu estava tão louco, que foi na minha casa, chamou a minha mãe e disse, escuta, ele está louco. E ela falou assim, o que foi que aconteceu? Ele disse que agora é crente. Aí a minha mãe falou assim, e é? Está louco mesmo, porque aqui somos católicos desde quando nascemos. Ninguém nunca botou o pé na igreja católica lá na minha família. Mamãe ia no centro de macumba, fazia tudo quanto era mandinga possível e imaginária. E ela dizia que eu estava louco. E eu disse, olha, o fardo do pecado é muito pesado para mim. Não quero mais viver essa vida. Não posso continuar assim. Se Jesus não tivesse oferecido para mim a cruz e removesse esse pecado, esse fardo, possivelmente hoje eu não estaria aqui. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você sabe que esse foi o melhor convite que nós recebemos? Depois que eu aceitei, ele cumpriu mais uma de suas promessas. E assim termina essa mensagem. E encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o porto seguro da alma cansada. Olha que interessante. Jesus Cristo não tem a obrigação de curar ninguém. Jesus Cristo não livrou os 3 jovens da fornalha. Não livrou Daniel da boca do leão. Mas ele deu paz, descanso. Esse talvez seja o maior convite que Jesus Cristo quer nos dar essa noite. Somos todos cristãos aqui essa noite, graças a Deus. Mas o problema é o fardo que a religião coloca sobre os nossos ombros e afasta a graça e a misericórdia de Deus das nossas vidas. Continua olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele já conquistou a vitória na cruz do Calvário. Ele diz, vinde a mim, eu vos aliviarei. Viva uma nova dimensão em Cristo. Viva novidade de vida com Cristo. O marido morreu, a lei morreu. Agora temos liberdade em Cristo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.
Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu te peço essa noite, em nome de Jesus, que tu possas ter falado a cada um dos teus servos que se encontram aqui nesse culto essa noite, aqueles que nos ouvem pela internet, que o teu nome também siga sendo glorificado e que tenha entrado em cada lar para a glória do teu nome, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Podem tomar assento. Eu quero convidar aqui o irmão Ramon. Ele vai ministrar a cerimônia de ceia e nós vamos estar ceando